Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje cabe a mim falar da Imaculada Conceição, ou Nossa Senhora da Conceição. Para alguns, pode até ser que tenha sido uma feliz coincidência, Padre Mário, mas para mim foi uma feliz providência, porque falar da Imaculada, daquela que concebeu do Espírito Santo no dia de Pentecostes, só pode ser uma feliz providência. Então, desde os primórdios do cristianismo, diversos presbíteros defenderam a Imaculada Conceição da Virgem Maria, tanto no Oriente como no Ocidente. No século IV, em Efrém da Síria, em precisamente 306 e 373, diáconos, teólogos e compositor de hinos propunha que só Jesus Cristo e Maria são limpos e puros de toda mancha do pecado. A Imaculada Conceição, ou Nossa Senhora da Conceição, é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha do pecado original. O dogma diz que desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta da graça santificante que afligia a humanidade, porque ela estava cheia da graça divina. A Igreja Católica também professa a Virgem Maria viveu uma vida plenamente sem pecado. Um dogma é uma verdade revelada sobre a fé absoluta, verdade inquestionável, que deve ser aceito por aqueles que a professam. No século XV, o franciscano Bernardino de Butes escreveu o Ofício da Imaculada, com a aprovação do texto pelo Papa Inocêncio XI, em 1678. Foi enriquecido pelo Papa Pio IX, em março de 876. Após essa definição do dogma, na época foi concedido 300 dias de indulgência para cada vez que o ofício fosse recitado. A Imaculada Conceição da Virgem Maria foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua bula Ineffabilis Deus, em 8 de dezembro de 1854. A Igreja Católica considera que o dogma é apoiado pela Bíblia. E podemos ver em algumas passagens que é exatamente isso que aconteceu mesmo. Maria, sendo cumprimentada pelo anjo, o anjo Gabriel disse: Ave cheia de graça. Bem como pelos escritos dos padres da igreja, Santo Irineu de Lyon e Santo Ambrósio de Milão, uma vez que Jesus tornou-se encarnado no ventre da Virgem Maria, era necessário que ela estivesse completamente livre do pecado para poder gerar o Filho de Deus. Como diz lá no Gênesis, só para comprovar a passagem bíblica, no Gênesis diz o seguinte: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Assim, segundo essa profecia, seria necessário uma mulher sem pecado para dar à luz o Cristo que reconcilia o homem com Deus. Nós devemos a devoção da Imaculada aos nossos irmãos portugueses. Em Portugal, a devoção popular Nossa Senhora da Imaculada é bastante antiga e interligada com a história de Portugal, sobretudo com os grandes acontecimentos decisivos para a independência e identidade nacional de Portugal. Aliás, nos primórdios da nação portuguesa, foi celebrada em Lisboa uma missa pontifical de ação de graças em honra da Imaculada Conceição.
após Lisboa ter sido conquistada pelos mouros, em 1147. Pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henrique, que teve a ajuda dos cruzados ingleses. Segundo uma tradição secular, na sequência da crise de 1383 a 1385, após a vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota, em 1385, contra os castelhanos, o contestável Dom Nuno Alves, ou São Nuno de Santa Maria, mandou construir a igreja de Nossa Senhora do Castelo em Vila Viçosa e fez consagrar aquele templo católico a Nossa Senhora da Conceição. Para efeito, ele encomendou na Inglaterra uma imagem da Imaculada Conceição, porque a Imaculada Conceição é um título, é uma situação, não é uma aparição. Não foi uma aparição como em várias outras condições que Nossa Senhora apareceu em vários outros lugares e teve título de acordo com o lugar como ela apareceu. Com o decorrer do tempo, a devoção foi crescendo e criando raízes em Portugal, sendo a mais antiga e da atual freguesia dos Anjos, de Lisboa, das congregações que foram fundadas através da Imaculada Conceição, porque a devoção foi se criando, e geralmente no lugar onde a devoção de um santo, geralmente nos antigos você já criavam-se as congregações, as ordens religiosas, tudo em volta das aparições de Nossa Senhora, ou de algum santo aí milagroso, alguma coisa que acontece na igreja, algum fato extraordinário da igreja. Após a restauração da independência de Portugal em 1640, e em plena guerra da restauração contra a Espanha, o rei de Portugal, Dom João IV, da Casa de Bragança e descendente de Dom Nuno Álvares Pereira, jurou e proclamou solenemente, por provisão régia de 25 de março de 1646, que Nossa Senhora da Conceição seria a rainha e padroeira de Portugal e de todos os seus territórios ultramarinos, após parecer favorável das Cortes Gerais. Nesta provisão régia, que depois foi confirmada pelo Papa Clemente X na bula papal Eximia Dilectissimi. Uma observação. Para você ver como os nossos irmãos portugueses são assim maravilhosos. Eles proclamaram Nossa Senhora Rainha e Padroeira de Portugal, e desde que foi proclamado, o rei que proclamou, né, e os seus sucessores, seus reis sucessores, desde então nunca mais eles usaram a coroa na cabeça. A coroa de Portugal era sempre que foi feito um aparadouro nobre do lado do trono, e lá era colocada a coroa. Por quê? Porque Nossa Senhora era a rainha, e eles não usaram em respeito, porque eles proclamaram, e isso foi passando para os outros sucessores, né? Após a proclamação dogmática, em 1854, desenvolveu-se em Portugal um movimento que apoiava a construção de um monumento nacional que comemorasse a proclamação feita por Pio IX, Em 1896, esse primeiro monumento foi erigido no Samério, que é em Braga, que hoje é Braga. Posteriormente, no mesmo local, foi construído um santuário dedicado à Imaculada Conceição de Maria, cuja origem foi coroada solenemente em 1904. Em 1946, no dia 25 de março, comemorou-se o tricentenário da proclamação da Imaculada Conceição como padroeira de Portugal, em consagração de Portugal à Virgem Maria, Mãe de Deus. Uma outra coisa, assim, no período colonial, aqui no Brasil, Dom Pedro I, ele proclamou também Nossa Senhora Imaculada Conceição como padroeira do Império Brasileiro.
porque Dom Pedro I, como todo mundo sabe, era filho de Dom João VI. E ele também era lá de Portugal, e como já vinha de lá a devoção, ele fez isso. Só que, já no final do século XIX, despontando o século XX, a imagem cedeu lugar à Nossa Senhora Aparecida. E uma coisa interessante, que a gente faz assim uma observação, é que a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela apareceu no Rio Paraíba, né, como já foi passada a história aqui, mas a imagem é a Imaculada Conceição. Olha que feliz coincidência, não coincidência. Ou seja, Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, nunca deixou de ser a nossa rainha do Brasil e nunca deixou de ser a padroeira e protetora do Brasil. Agora vamos fazer a oração que foi entregue para vocês. Tá? Começa aqui, depois no verso, continua no verso. Virgem Santíssima, que fostes concebida sem pecado original, e por isso merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e por teres evitado todos os outros pecados, o anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras. Ave Maria, cheia de graça, nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados. E já que vos chamamos de mãe, atendei-nos com carinho maternal e ajudai-nos a viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Então agora vamos dar o nosso aplauso, a nossa gratidão a Maria, né? Trabalho. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar derrama. Há uma chuva de graça aqui, que está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, chuva de graça pedimos a ti.